Neste vídeo iremos falar sobre um dos principais grupos de partículas elementares existentes na natureza, os hadrons. Ao estudarmos a física de partículas, nos deparamos com diferentes grupos de partículas, bem como o surgimento de cada uma delas. Em relação ao estudo das partículas, podemos classificá-las de acordo com a interação fundamental a que estão sujeitas. Portanto, podemos fazer a classificação das partículas com base no efeito provocado pela interação forte entre elas. Assim, chamamos de hadrons as partículas que estão sob a ação da interação forte. As partículas que constituem os hadrons são os prótons, nêutrons e pions. Os hadrons podem ser subdivididos em mesons e baryons. Enquanto os mesons, como o pion, são bósons, possuem spin inteiro, os baryons, como o próton e o nêutron, são férmions e possuem spin semi-inteiro. Sabemos que o átomo é formado por um núcleo, que contém prótons e nêutrons envolto por uma nuvem de elétrons. As partículas do núcleo, que podemos chamar de núcleons, são formadas por quarks. O próton possui 2 quarks up e 1 quark down, o nêutron 1 quark up e 2 quarks down. Além disso, existem as antipartículas, antiquarks, antiprótons, antielétrons, chamados de pósitrons e aí por diante. Essas partículas são versões das suas partículas com carga oposta. Precisamos saber que existe uma interação muito importante na formação do núcleo atômico, que é a interação forte. A interação forte é uma das 4 forças fundamentais da natureza, sendo elas a gravitacional, a eletromagnética, a força forte e a força fraca. A interação forte, que é uma interação entre quarks mediada pela partícula fundamental gluon, é responsável por manter o núcleo de um átomo estável e coeso, já que os prótons deveriam se repelir pela interação eletromagnética. Agora vamos falar um pouco sobre os baryons e os mesons, 2 grupos em específico que estão acoplados na família dos hadrons. Entendendo esses conceitos, podemos explicar sobre os 2 tipos de hadrons, que são os baryons e os mesons. Além disso, podemos definir os hadrons mais sucintamente como partículas subatômicas formadas por 2 ou mais quarks ligados pela interação forte. No caso dos baryons, eles são compostos por 3 ou mais quarks. Já os mesons são compostos por 1 quark e 1 antiquark. Talvez agora você esteja reconhecendo que os baryons mais famosos são os prótons e os nêutrons, mas existem vários outros, como os baryons lambda, sigma, ômega e etc. Dito isso, devemos saber que qualquer estrutura formada por 3 quarks são baryons, e que os prótons e nêutrons são classificados dessa forma. Já sobre os mesons, temos partículas não tão famosas como nos baryons. Alguns mesons conhecidos e encontrados são os pions, kaons, eta e etc. Mas é importante saber que qualquer estrutura formada por um par quark e antiquark, de qualquer tipo, são mesons. Um físico brasileiro chamado César Lattes, que talvez você reconheça pela plataforma Currículo Lattes, chamado assim em sua homenagem, teve uma participação essencial na história das partículas com sua contribuição na descoberta do meson Pi, o pion, em 1947. A importância dessa descoberta foi tamanha, isso porque, até então, o conhecimento acerca de partículas elementares era bem limitado. Por conta desse grande salto, o chefe do grupo no qual Lattes participava, Cecil Poyle, recebeu o Nobel em 1950, pelo desenvolvimento do método responsável pelas descobertas envolvendo mesons, o chamado método fotográfico para estudos de processos nucleares. Podemos ver a imagem do evento de descoberta do pion. O meson pion foi descoberto por um evento chamado de raios cósmicos, que são partículas com energia extremamente elevada vindas do espaço e colidem com os núcleos de átomos da atmosfera, dando origem a outras partículas menos energéticas nos chamados raios cósmicos secundários. Tal fenômeno é conhecido como chuveiro de partículas. Bom, traçando uma linha do tempo de algumas das descobertas importantes acerca de mesons e baryons, temos: em 1911, a descoberta do núcleo por Rutherford. A descoberta dos raios cósmicos em 1912 por Victor Hans.
A do próton, por Rutherford, em 1919. O primeiro acelerador de partículas, em 1930. A descoberta do nêutron, em 1932, por James Chadwick. E a descoberta do pion, em 1947, por Lattice e Poyle. Agora vamos explicar sobre os hadrons e o seu diagrama de baryons e mesons. Após esses marcos, vários outros hadrons foram sendo descobertos, tanto pela detecção de raios cósmicos quanto em aceleradores de partículas. Importante falar que mesmo antes de sabermos do que eles eram feitos, os especialistas já conseguiam organizá-los com base nas suas características, criando assim uma espécie de tabela periódica para os baryons e mesons. Temos, por exemplo, o esquema do octeto, que levou ao desenvolvimento do modelo de quarks. A imagem mostra o octeto dos mesons à esquerda e dos baryons à direita. Baseando-se na conservação energética, os octetos possuem parâmetros como hipercarga, Y, onde B é o número baryônico, grandeza conservada na interação forte, e S é a estranheza, que também é conservada em processos envolvendo a força forte. Com tudo isso, podemos ver que os hadrons possuem um papel fundamental na formação da matéria e são alvos de pesquisa até hoje na área de física de partículas. Sendo assim, podemos descrever toda a matéria que conhecemos como matéria baryônica. Porém, sabemos que 85% do universo é composto por matéria não baryônica.